Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos reunir, nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal, para poder meditar a palavra de Deus. E convido você a me ajudar a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo com os seus grupos, seus contatos. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número possível de pessoas e conto com a sua ajuda, a sua colaboração. E se você também não é inscrito em nosso canal, se inscreva, é fácil, é só clicar aí em inscrever-se em vermelho aí embaixo e venha fazer parte dessa nossa grande família. Pois bem, hoje, dia 13 de junho de 2020, celebramos então a memória de Santo Antônio de Pádua, esse santo tão popular, né, do nosso povo aqui no Brasil, e que alegria então podemos fazer memória, pedindo também a sua intercessão. E a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes também que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, não, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando hoje a memória de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195. No batismo recebeu o nome de Fernando. Em 1210 entrou para os cônegos regulares de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. 2 anos depois, desejando uma vida mais recolhida, transferiu-se para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Ordenado sacerdote em 1220, ao ver os restos mortais dos primeiros mártires franciscanos mortos em Marrocos, sentiu um novo apelo vocacional e mudou-se para a Ordem dos Frades Menores, tomando o nome de Antônio. Em 1221, participou do capítulo das Esteiras junto a Porciúncula e viu Francisco de Assis. Depois de alguns anos no escondimento e também na oração, começou a pregar com grande sucesso e frutos. Com isso, converteu hereges na Itália e também na França. Morreu aos 33 anos de idade perto de Pádua, onde foi sepultado. No dia de Pentecostes de 1232, um ano depois da sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós temos um pouquinho daquilo que foi a vida de Santo Antônio de Pádua, esse grande santo, tão popular entre o nosso querido povo brasileiro. Santo Antônio de Pádua, ele então deixou-se transformar, moldar pelo Senhor. Vencendo as suas limitações, suas fraquezas, pôde então viver em tudo a vontade de Deus, mas para isso com grande luta. Não foi nada fácil a vida, a história de Santo Antônio, que nós temos então aí livros, muitas biografias narrando para nós. Podemos então perceber que foi uma grande luta, uma grande batalha. E assim, meus queridos amados irmãos, também para nós, seguir Jesus Cristo será sempre uma grande batalha. Primeiro, para nós podermos então vencer as nossas vontades. Porque muitas vezes nós estamos em conflito interiormente falando. A parte da carne, quer então fazer coisas que a parte espiritual, aquilo que o Espírito Santo então suscita em nós, não deseja fazer. E se nós não estivermos fortalecidos na oração, na Eucaristia, na palavra, não iremos conseguir vencer essa tentação. Então nós precisamos, para que em tudo possamos, como Santo Antônio, apontar para esse Deus de amor, bondade, misericórdia, ainda mais nesses tempos a qual nós estamos vivenciando. Santo Antônio dizia: é necessário então que se calem as palavras e fale o testemunho, e nunca se fez tão atual essa reflexão de Santo Antônio, ainda mais nos nossos tempos,
onde as pessoas então elas querem provas concretas daquilo que de fato nós pregamos. E aí então nós vamos entender que a fé, ela não pode ser provada, porque senão deixa de ser fé. A fé é você lançar-se na esperança, no escuro, naquilo que você acredita, naquilo que você confia. Santo Antônio fez isso brilhantemente, tanto que foi esse grande homem pregador, tantos milagres a ele atribuído, e aqui no Brasil reconhecido como santo, né, casamenteiro, onde algumas pessoas recorrem pedindo a sua intercessão para poder encontrar um esposo ou uma esposa. E assim então nós podemos olhar aquilo que Jesus diz para nós no Evangelho, dizendo a questão do juramento. E por que estou dizendo isso? Ora, no casamento nós temos esse juramento, onde os noivos prometem um ao outro amor e fidelidade até que a morte os separe, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Só que muitas vezes só se recordam das coisas boas, as coisas então, os compromissos, as exigências próprias do sacramento, não recordam. Então não podemos, de fato, fazer algo que está além do nosso alcance. É preciso, então, caminhar conforme os nossos passos cabem. Eu não posso dar um passo maior do que a perna. Então precisamos caminhar gradativamente, dando passo após passo, firmando passo após passo. E assim também a nossa vida de fé. Não podemos assumir compromissos se nós, então, ainda não estamos preparados para poder, então, assumi-los de fato, para vivê-los de fato. Mas também não podemos usar isso de desculpa. Eu não estou preparado, eu não sei. Não, Deus capacita também. Na medida em que nós vamos nos esforçando, nos empenhando, Deus vai agindo na nossa vida, vai nos transformando. Então o Evangelho fala para nós o quê? Que nós não podemos jurar por aquilo que não nos pertence, por aquilo que não é nosso, por aquilo que nós não temos certeza, convicção. Porque se então eu faço ali um compromisso, é preciso então ser fiel a ele. E assim então, meus queridos amados irmãos, vai dizer aí o Evangelho, nem pelo nosso próprio cabelo, porque não é nosso, mas pertence a Deus. Não podemos torná-lo branco, mas Deus, Ele pode todas as coisas. Então eu preciso confiar, acreditar, deixar que a nossa vida seja conduzida por Ele, porque o Senhor, Ele opera maravilhas, mas também continua a chamar pessoas para que possam segui-lo. É o que nós temos hoje na primeira leitura, extraída então do livro de Reis, onde nós temos o profeta Elias, que hoje ele unge Eliseu como profeta. E Eliseu estava então trabalhando, cuidando ali dos gados, das ovelhas, pastor. E ali então, no seu trabalho, Deus envia Elias para poder então ungí-lo como profeta, para poder então fazer dele sinal, boca de Deus diante do povo. E Eliseu então, ele pede para poder despedir os seus pais e depois poder segui-lo. Então, o que ele fez? Elias permitiu que isso acontecesse. Por quê? Imagine, se ele então não despede seus pais, vai-se então aí junto com Elias para poder então ali trilhar os caminhos do Senhor, mas fica com a cabeça na casa, como estão os pais, como ficaram, que não despediu, fica preso ao passado. Então muitas pessoas agem também dessa forma, ficam presas ao passado e não conseguem se lançar ao futuro, é claro, lançando-nos ao futuro, mas vivendo o presente. Não podemos esquecer da realidade a qual nós estamos inseridos, porque é nela que Deus então nos chama a poder agir. É nela que nós somos então chamados a testemunhar. E precisamos então estar presente nos problemas, nas dificuldades, nas pandemias, diante da dor, do sofrimento do povo. É ali então que o Senhor envia cada um de nós, batizados e batizadas, que somos também profetas pelo nosso batismo, a podermos então a evangelizar tantos irmãos e irmãs que se encontram sem chão, sem esperança, principalmente nesses tempos de pandemia. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos,
nós possamos então fazer do Senhor uma porção da nossa herança. O mundo de hoje, materialista, consumista, ele então nos provoca a podermos cada vez mais nos entregar a esse consumismo, na aquisição de matéria, coisas que não nos preenchem, não nos edificam. Então nós sabemos aquilo que de fato nos edifica, e é Deus. Então o salmista de hoje nos convida a fazer essa experiência. O Senhor é a porção da minha herança, a maior herança que nós temos e que nós podemos então deixar aos nossos filhos, netos, é Deus, é a riqueza dos seus ensinamentos. Por quê? Se deixarmos nos conduzir pelos valores do mundo, pela ideologia do mundo, infelizmente estaremos fadados à morte, à dor, à perdição, ao sofrimento. Somente Deus tem palavras de vida eterna, como nos diz São Pedro no Evangelho. Somente Deus tem palavras de vida eterna. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então reorientar a nossa vida para Deus, porque Ele continua a nos chamar para sermos profeta, denunciar toda injustiça, ser sinal da sua presença. Mas para isso é preciso então saber aquilo que nós estamos assumindo, para que nós então não nos entreguemos naquilo que nós então não possuímos. Que nós possamos então caminhar pisando pé a cada degrau da nossa vida, subir passo por passo, degrau por degrau. É assim que nós vamos alcançando a santidade, vencendo o pecado e sendo o sinal de Deus no mundo. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude e nos inspire para que nós possamos então viver a radicalidade que o Evangelho então nos propõe, para que possamos então em tudo apresentar seu Filho Jesus ao mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal, meu muito obrigado, e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo meu abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.